Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Sim ou não? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 31. O texto sagrado diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O apóstolo Paulo, dentro do contexto da ceia do Senhor, e não é sobre isso que eu vou pregar, ele introduz um elemento que para mim é algo central quando falamos numa perspectiva correta que nós precisamos ter de vida cristã. Antes de explorar a definição do que é esse elemento, eu quero começar destacando que no plano espiritual, nossas práticas normalmente não são consideradas neutras. Muitas vezes, até quando alguém faz a coisa certa, ele pode fazer da forma errada. O certo nem sempre é determinado apenas pelo que se faz, mas muitas vezes pelo como se faz. E a ceia é um ato que ela não é neutro. Ou ela abençoa, ou ela pode trazer juízo e maldição. Então em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16, o apóstolo Paulo se refere-se ao cálice. No capítulo anterior ele já estava introduzindo o assunto da ceia. Ele se refere ao cálice chamando de cálice da bênção. Não teria esse adjetivo se nós não fôssemos abençoados quando ceamos. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Ainda que os elementos não se transformem, que nós não creamos na transubstanciação, nós comungamos com o corpo e com o sangue de Jesus no plano espiritual. Como não ser abençoado com isso? Mas o mesmo evento que pode ser bênção, Paulo diz para aquele que não se examina e não participa da forma correta, ele diz, ele acaba comendo e bebendo juízo para si. Que tipo de juízo ele está mencionando especificamente no texto? Na sequência ele vai dizer, é por isso que há entre vós, versículo 30, há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Nós sabemos que o plano de Deus, olhando de forma genérica as declarações das Escrituras, é que nós possamos ter saúde e cura. E Paulo está mencionando que alguns deles estavam fracos, estavam doentes, e quando ele fala muitos que dormem, ele não está falando de gente que ficava muito tempo na cama. Ele está usando alegoria para pessoas que experimentaram morte prematura. Por que nós vamos classificar com morte prematura? Porque apenas morrer é a realidade de todos nós, não importa o quão abençoada seja a sua vida, é aquilo que vai acontecer com todo mundo. Então ele está falando de pessoas que estavam sendo julgadas. Como sabemos disso? Além dele dizer que come e bebe juízo, ele na sequência diz no verso 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, o fato de muitos estarem fracos, doentes e com morte prematura, era parte de um juízo que acontecia, que não seria necessário se eles tivessem se julgado a si mesmo e não cometido o erro que cometeram. Nós precisamos entender que para que eu e você possamos viver a plenitude da bênção de Deus, não basta apenas estar no lugar onde posicionalmente a gente tenha promessas e direitos em Cristo. Nós precisamos andar de forma correta para acessar a plenitude da bênção de Deus sobre nós. E muitas pessoas não estão vivendo o que deveriam na área da saúde, em outras áreas da sua própria vida, vamos incluir condição familiar, financeira, o leque de possibilidades aqui é abrangente, embora Paulo concentrou-se no elemento da saúde. Ultimamente, falando sobre o cuidado do corpo, eu tenho dito que muita gente está fraca, doente, porque não está julgando a forma de viver. Mas normalmente eu uso essa declaração para falar da aplicação do cuidado e não da negligência em relação a leis naturais. Mas a quebra de princípios espirituais também pode sabotar a nossa saúde, trazendo esse tipo de julgamento. E eu e você precisamos entender que nem sempre o pecado é a causa da enfermidade, mas muitas vezes a Bíblia admite a possibilidade de uma coisa estar ligada à outra. Você vai ver pessoas que Jesus curou dizendo, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus está dizendo? O que aconteceu foi por causa de pecado. Se pecar mais, vai ter mais problema do que já teve. No livro de Tiago, quando ele fala sobre orar com os enfermos, chamando os presbíteros da igreja,